janeiro de 2016, o CT Vacinas é um centro de pesquisas e desenvolvimento de produtos na área de biotecnologia, resultado de uma parceria estabelecida entre a Universidade Federal de Minas Gerais, Fiocruz Minas e Parque Tecnológico de Belo Horizonte. A missão do centro consiste em acelerar o desenvolvimento de vacinas, imunobiológicos e de kits diagnósticos para doenças veterinárias e humanas, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico do país. O CT Vacinas é fruto de atividades científicas de um grupo de pesquisa formado em 2002, com o financiamento perene da Rede Mineira de Biomoléculas da FAPEMIG, do Instituto Milênio de 2005 a 2008 e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas, CNPq, o INCTV, desde 2009 até o momento. No decurso desses anos de financiamento, mais de 45 pedidos de patentes foram depositados e mais de 500 artigos científicos foram publicados pelos agora pesquisadores do CT Vacinas. Além disso, foram realizadas várias transferências de tecnologias envolvendo os nossos pesquisadores. Nesse cenário, o CT Vacinas foi criado para catalisar a transformação do conhecimento gerado em nossos laboratórios em produtos que sejam úteis para a nossa sociedade. Nossa equipe é composta por docentes da UFMG e pesquisadores ligados à Fiocruz Minas que se destacam num contexto nacional e internacional pela qualidade de suas publicações científicas e tecnológicas sob a coordenação do professor Dr. Ricardo Tostes Gazinelli. Eu hoje faço parte da coordenação do programa de pesquisa do Centro de Tecnologia de Vacina, que é uma aliança entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Oswaldo Cruz. Com certeza é um grande estímulo estar trabalhando com um grupo de alunos de pós-graduação, pós-doutores e pesquisadores que estão tão motivados para atacar problemas como o diagnóstico para detecção e monitoramento populacional, assim como o desenvolvimento de vacinas para a prevenção da Covid-19. Nós do CT Vacinas nos dedicamos ao desenvolvimento e à inovação de produtos biotecnológicos para doenças como câncer, leishmaniose, doença de Chagas, hepatite, malária, dengue, zika e chikungunya e agora Covid-19. O CT Vacinas desenvolve diversas tecnologias envolvendo diferentes áreas da produção científica. Muitas vacinas, medicamentos e testes de diagnóstico para diferentes doenças são desenvolvidas a partir da produção de proteínas recombinantes. O centro dispõe de completa infraestrutura laboratorial para a produção dessas proteínas recombinantes em bactérias e em sistemas eucariontes. A plataforma de produção de recombinantes utiliza a expertise dos pesquisadores com relação à clonagem e à expressão de proteínas em sistemas procariotos e eucariotos, sua purificação e análise por métodos imunoquímicos. Os métodos sorológicos baseados na detecção a partir da pesquisa da busca de anticorpos podem ser empregados como importantes ferramentas de diagnóstico. Dentre as diversas utilizações de proteínas recombinantes em uso aqui no CT Vacinas, uma das principais abordagens é a utilização em plataformas de diagnóstico sorológico, por exemplo, como é o caso do teste de ELISA, que é um teste com alta sensibilidade e especificidade capaz de detectar a presença de anticorpos ou antígenos contra diversos patógenos importantes. Também há o diagnóstico utilizando o que a gente chama de plataformas point of care ou de uso imediato à beira do leito do paciente, que a gente chama, né? Que inclui, por exemplo, a imunocromatografia de fluxo lateral, que é comumente conhecido como teste rápido, que também são plataformas de diagnóstico sorológico ou detecção de antígenos que usam essas proteínas recombinantes. Adicionalmente, tem crescido a utilização aqui dentro do CT Vacinas de plataformas utilizando nanomateriais, baseados em nanotecnologia,
que é a utilização de materiais em escala nanométrica para alcançar resultados diagnósticos, por exemplo. Então a gente pode, como um exemplo, utilizar nanobastões de ouro, nanotubos de carbono associados a proteínas recombinantes em plataformas clássicas, tradicionais ou plataformas inovadoras, utilizando esses nanomateriais no auxílio à detecção de anticorpos ou antígenos advindos de patógenos e de doenças importantes para o país. Juntamente com o desenvolvimento de testes de diagnóstico sorológico, o CT Vacinas utiliza tecnologias que permitem detectar, amplificar, identificar e quantificar ácidos nucleicos em amostras biológicas. Bom, então eu vou contar para vocês um pouco do papel do CT Vacinas nas atividades relacionadas a diagnóstico molecular de doenças infecciosas, incluindo Covid-19. Então, a gente já vinha trabalhando com testes de PCR, testes moleculares para algumas doenças, e com a chegada da Covid, o CT Vacinas, então, montou uma estrutura, não somente para fazer o diagnóstico molecular, mas incluindo a montagem de um processo de coleta de amostra que preserva a solução que vai ser utilizada para o diagnóstico e ainda vai garantir a segurança da equipe de coleta. Então, uma vez coletado esse material, a gente executa as reações de purificação do RNA viral, ou seja, de outro patógeno, e a reação de RT-PCR. Então, com isso, com a nossa experiência, a gente foi capaz, então, de dar o apoio, principalmente ao LACEN aqui de Minas Gerais, e também a outras instituições que tinham demanda para a realização de testes de PCR. Embora contemos hoje com muitas vacinas eficientes para várias doenças, ainda não existem vacinas para diversas infecções causadas por um grande número de vírus, de bactérias e de parasitos. Como atraente e poderoso instrumento no desenvolvimento de vacinas contra doenças ainda sem solução vacinal, ou como alternativas para o melhoramento de vacinas já existentes, além da utilização de antígenos recombinantes, o CT Vacinas trabalha com a utilização de vetores virais recombinantes não replicantes, por exemplo, adenovírus, influenza e MVA, vacinas de ácidos nucleicos e também de patógenos atenuados. O grupo que atua no CT Vacinas possui vasta experiência no desenvolvimento de vacinas recombinantes, sendo o primeiro a produzir uma vacina para a leishmaniose canina baseada em antígenos recombinantes, a qual atualmente é comercializada com o nome Leishtec. A tecnologia revolucionária de edição gênica denominada CRISPR também chegou ao CT Vacinas, permitindo a introdução, a substituição ou a remoção de genes específicos em basicamente qualquer organismo. Atualmente, o CT Vacinas emprega a técnica de CRISPR para o desenvolvimento de patógenos atenuados no contexto de vacinas. Paralelamente aos testes de vacinas, outros ensaios pré-clínicos estão sendo conduzidos no CT Vacinas, com o intuito de avaliar o potencial efeito terapêutico de uma molécula candidata a ser um novo medicamento ou de um antígeno a ser utilizado em uma nova vacina. Esses ensaios são cuidadosamente realizados em modelos experimentais ou em testes in vitro antes de sua aplicação em seres humanos. Presente no BHTEC, o CT Vacinas ocupa 350 metros quadrados, detendo infraestrutura laboratorial completa para o cultivo celular, para a cultura de bactérias, para a purificação e análise de proteínas recombinantes, bem como para a manipulação e análise de DNA e RNA. As nossas instalações contam com laboratórios de biologia molecular e química de proteínas, dedicados para atividades envolvendo técnicas de biologia molecular, químicas de proteína e imunoquímica, laboratório destinado a cultivo de bactérias e fermentação, laboratório de cultivo de células e de parasitos, nível de biossegurança NB2, laboratório para purificação de proteínas,
laboratório de montagem e execução de testes rápidos, bem como laboratórios de extração de DNA e RNA e execução de testes de PCR e de RT-PCR. Dessas pesquisas e inovações foi possível alcançar a prototipagem e a geração de alguns produtos que já alcançaram o mercado. Entre eles podemos listar a vacina contra a leishmaniose visceral canina, que é a primeira vacina recombinante no mundo inteiro contra essa doença. Ela foi desenvolvida totalmente aqui pela nossa equipe de pesquisadores e foi feita a transferência de tecnologia para uma empresa nacional, que hoje foi adquirida por uma empresa multinacional e é um produto líder do mercado no Brasil há mais de 10 anos. Para se ter uma ideia, a Leishtek é o produto desenvolvido na UFMG que mais rende royalties a essa instituição. Além da Leishtek, como a nossa equipe sempre teve uma inquietação enorme em fazer com que as pesquisas desenvolvidas no âmbito da universidade se transformem em produtos, outros produtos foram desenvolvidos aqui no Centro de Tecnologia em Vacinas. Nós transferimos a tecnologia de um gel para tratamento tópico da leishmaniose cutânea humana para biomanguinhos. Nós desenvolvemos testes de diagnóstico sorológico, tanto na plataforma ELISA como testes rápidos para leishmaniose visceral canina e humana. Nós também desenvolvemos em tempo recorde um teste de ELISA para Covid-19. Em apenas 5 meses, esse teste foi desenvolvido, transferido o know-how e ele já se encontra em fase de registro por biomanguinhos e escalonamento da produção. Com relação à Covid-19, graças à infraestrutura instalada, somada à expertise dos pesquisadores, o CT Vacinas vem atuando efetivamente no combate à pandemia. Desenvolvemos em 5 meses, no período da pandemia, um kit ELISA para o diagnóstico da Covid-19 e estamos produzindo um teste rápido com conclusão prevista para 2021. Além disso, já concluímos a etapa de desenvolvimento de um kit NAT, o qual consiste em testes baseados na detecção de ácidos nucleicos do vírus na amostra. Nós também estamos trabalhando na prevenção da Covid-19, produzindo uma vacina contra o novo coronavírus, com expectativa de iniciarmos os testes clínicos em 2021. Desta forma, estamos preparados para o desenvolvimento de novas tecnologias para respostas rápidas a situações emergenciais, como a pandemia da Covid-19. É notório o impacto do CT Vacinas no cenário nacional. Existe uma significativa redução de custos com a substituição das importações de vacinas e de kits diagnósticos, ampliando a eficiência dos investimentos do setor público e reduzindo os custos de distribuição para as empresas. Nós somos o CT Vacinas. Acesse o nosso site e nossas redes sociais e venha nos conhecer.